Whoa. Apocalipse 16. Templo Soul. Então você vigia. E se hoje for teu último. Meu nome é Roger G. E as pessoas também me conhecem como Dentinho. Eu faço parte da cultura hip hop desde 1983. Sou da primeira geração de hip hop de Belo Horizonte, junto com o Eduardo Sou e várias outras pessoas que fizeram parte desse início. E basicamente, acho que para entender o hip hop tem que entender os 4 elementos que estão dentro dele. É o b-boy, o b-girl, o grafite, os writers, o DJ e os MCs. Para isso tudo ser criado, esse DJ Koher, que ele notou uma coisa fundamental que proporcionou o desenvolvimento dessa cultura. E ele tinha uma característica em comum entre os outros DJs, que eles gostavam mais das percussões. Como ele era jamaicano, tinha uma raiz africana bem mais forte, assim, ele gostava de pegar umas músicas obscuras que tinha muita percussão. Então ele começou a criar um estilo diferente. E dentro desse estilo que ele estava criando, ele descobriu uma coisa que chamava breaking. E esse break é uma parte climática da música. E essa parte climática da música, ele observou que as pessoas que dançavam ficavam muito mais excitadas, muito mais descontraídas. A molecada toda ficava doida. Então ele foi e começou a perceber, pô, esse trecho aí que é o quente. E a partir desse trecho é que ele deu um nome para os dançarinos, que a princípio aqui no Brasil chegou como nome de breakdance, mas na realidade não é breakdance, é b-boy, b-girl. E os trechos de breaks é mais ou menos isso aqui, ó. Aí no meio desse break os meninos estavam lá dançando, as meninas dançavam, ficavam mais e o pau quebrava. E com esse crescimento as festas ficaram maiores, então começou a surgir um elemento que é característico hoje, que é uma das coisas que mais destacam por causa da indústria musical, que é o MC. O MC naquele contexto, na época, ele simplesmente animava a festa. Ele chegava, pegava o microfone e apresentava o DJ que estava tocando. Com o tempo ele começou a fazer rimas em cima daquilo que o DJ estava tocando, mas eram rimas simplórias. Tipo, fulano, sua mãe tá te esperando lá fora, vai lá, seu carro tá atrapalhando a entrada de alguma coisa. Então ele não pegava o microfone e não falava isso como um locutor comum. Ele falava isso ritmicamente em cima do beat que o DJ estava tocando, em cima da música que o DJ estava tocando. It's working, it's working. Why the people, if you're ready to rock, let me hear you scream. And if you really came to party, then let me hear everybody. O grafite começou no final da década de 60, com os grafiteiros que simplesmente escreviam seus nomes nos vagões de trem, ou sinais de gangue, essas coisas que tinham no Bronx. Então tinha um grafiteiro que ficou, entre aspas, famoso, que é o Taki, e ele começou a pintar muito trem, aí popularizou muito essa coisa do grafite, e as pessoas começaram a fazer grafite, pintar tudo quanto é trem, tudo quanto é muro. Esse início do grafite é como se fosse a pichação, a evolução da pichação, né, que se transformou hoje no grafite que a gente conhece hoje, que vocês veem na cidade aí. Então mais ou menos na década de 70, um outro cara que chamava Face 2, ele deu um passo importante, que ele começou a pintar um vagão de metrô inteiro, assim. Então o grafite já começou a ter outro tipo de formato, não só aquele que era a pichação, ou os throw-ups, ou os bubbles, ou os piece. Aí o cara já começou a construir mais. Então no final de 83, a gente que começou essa cultura, a gente teve esse conhecimento, né, pela moda, né, que o Michael Jackson trouxe e até outros videoclipes também, como o Lionel Richie. Aí a gente começou a querer imitar aqueles meninos dançando, vamos imitar.
Então, a princípio, a gente copiava os passos dele e a gente dançava, né, assim, na rua, né? A gente começou a dançar na rua. E os primeiros encontros foi na Praça da Savassi, depois passou pro Pop Pastel, Praça da Liberdade, e a coisa começou a espalhar. E a gente não conhecia o restante do hip hop, esse hip hop que eu contei, que era, né, dos anos 70. Então a primeira visualização que a gente teve da cultura real foi quando chegou um filme que chama Beat Street. Esse filme Beat Street, ele mostrou pra gente o que é hip hop, assim. Apesar de, nos Estados Unidos, eles acharem que esse filme é um filme hollywoodiano, né? As pessoas da cultura não gostam de coisas hollywoodianas, eles gostam das coisas mais undergrounds, produzidas por eles mesmos. Então, mas pra gente aqui teve muita importância, porque ele clareou pra gente o que é realmente a cultura hip hop. Ele mostrou pra gente todos os elementos em ação. Ele mostrou o b-boy, que a gente já tinha conhecimento, dançando, o grafiteiro atuando, né? Foi assim, praticamente pela primeira vez que a gente viu uma cena de grafiteiro pintando um vagão de metrô mesmo. Teve os MCs, né, no filme, vários MCs, né, da época, né, importantíssimos. E os DJs, como é que os DJs atuavam também. Então esse filme, Beat Street, ele clareou a nossa mente em relação à cultura. Então a gente conseguiu assimilar essas coisas e de 1983 estamos até hoje mantendo essa arte aí viva.